Finalmente chegou o dia de gravar esse vídeo. Quanto eu gasto morando em Nova York, mais precisamente no Brooklyn, em uma semana? Mas antes da gente começar, eu queria dar um contexto, né? Sempre muito importante. Eu moro em Nova York, no Brooklyn, há um pouco mais de um ano. E essa parte, pra quem já me acompanha há algum tempo, tá cansado de saber. A gente veio através de uma transferência de trabalho do meu marido, que trabalha como designer de produto digital, e eu agora tô trabalhando como youtuber. Inclusive, eu vou deixar linkado, quem tiver interesse. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre quanto eu tô ganhando sendo youtuber aqui em Nova York. E mais uma vez, eu vou ser muito transparente com vocês. Vou passar desde alimentação, transporte até o aluguel. Morar aqui em Nova York não é algo barato, longe disso, já que é uma das cidades mais caras do mundo. Nova York é uma cidade e dentro dessa cidade existem vários distritos. Temos Manhattan, a mais conhecida, o Brooklyn, onde eu moro, Queens, Bronx, e por fim, Staten Island, sendo que Manhattan é o distrito mais caro para se viver, seguido do Brooklyn. Eu sempre recebo mensagem de vocês perguntando se o Brooklyn ainda é um lugar perigoso e ainda é barato de se viver. Não, isso foi na época de Todo Mundo Odeia o Chris. Hoje em dia é um lugar maravilhoso para se morar e caro também. Mas dentro desses distritos existem vários bairros. Não é novidade nenhuma para ninguém que os preços só aumentam, isso no mundo todo, e aqui em Nova York não seria diferente. O preço dos aluguéis só cresce e também não tem mais disponibilidade. Sim, existe uma escassez no mercado imobiliário. De acordo com o New York Times, a escassez de apartamentos disponíveis ajudou a elevar o aluguel médio pela cidade para $3.700, o valor mais alto desde setembro passado. E essas aqui foram as áreas que tiveram um grande aumento desde o ano passado, sendo o maior deles no Bronx, com 85% de acréscimo, tendo a média agora de $3.050. Já a média de um estúdio, hoje, aqui em Nova York, é de $3.150. Dado esse contexto do mercado imobiliário aqui de Nova York, aqui eu também quero deixar bem claro que cada pessoa vai ter um estilo de vida diferente na cidade, de acordo com as suas possibilidades. De quanto ganha, de onde mora e de onde quer e precisa gastar o seu dinheiro. Agora eu acho que a gente pode ir para o tópico alimentação. Comer em Nova York é caro. Ter essa experiência de ir num restaurante, sentar, comer uma boa comida, tudo isso é muito caro. Mas eu quero dar dois exemplos para vocês. Nesse fim de semana passado, a gente almoçou e jantou fora de casa. O nosso almoço foi em um restaurante dessas redes mais saudáveis, chama Dig, uma delícia inclusive. Paramos para almoçar, cada um pediu um bowl de comida e a gente dividiu uma Coca Zero. Nosso almoço ficou em $32. Já na parte da noite, a gente foi num restaurante um pouco mais chique. A gente escolheu um restaurante francês que se chama French Louis. Ele é ótimo, mas é mais caro. Mas ainda assim, ele não é considerado um restaurante, meu Deus, super chique e muito caro. Existem vários outros que são bem mais. Nesse restaurante a gente pediu uma entrada, 2 pratos principais, uma sobremesa e uma bebida sem álcool. A nossa conta ficou em $135, com gorjeta. E eu já vou entrar nesse assunto porque uma coisa que muita gente não sabe é que aqui os valores vêm separados na conta. Tem o valor dos itens que de fato custa, o que está no cardápio, existem as taxas e por último tem o tip, a gorjeta. E isso é na cidade toda. E cada restaurante tem uma quantidade recomendada de início. Então tem restaurante que vai começar com 15%, 18% e até 20%. E tá, Júlia, mas você pode não pagar. Poder você pode, mas não é algo comum, não é muito bem visto, principalmente pelos funcionários que podem ficar bem bravos, especialmente se for um lugar que você frequenta mais de uma vez. Uma coisa que eu já recebi perguntas, eu acho interessante comentar com vocês também, é que beber álcool aqui em Nova York é uma coisa cara. Um drink em um restaurante facilmente custa aí uns $18. Mas aqui em casa a gente não bebe, então pra gente tá tranquilo. Tá, então isso foi o nosso final de semana passado. Gastamos aí uns $167 só em restaurantes. Não é uma coisa que a gente sempre faz, vocês sabem, de ir em um restaurante mais legal ou jantar. Mas quando a gente faz, é mais ou menos isso que fica. Lembrando que todos os valores que eu falar pra vocês sempre vai estar incluso as taxas e já a gorjeta. Beleza, mas isso foi só de passear, sair jantar. E o principal, o mercado. Aqui em casa eu faço mercado praticamente toda semana, seja no mercado físico mesmo ou mercado online que entrega aqui em casa, como a Amazon. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, ir até o mercado fica muito mais barato do que você pedir pela Amazon, porque você vai ter as taxas e vai ter também a gorjeta pro entregador. Semana passada eu fiz uma compra que vai durar um pouco mais de uma semana e ficou $167. O mercado que eu fui foi o Trader Joe's, que é um ótimo mercado e
tem preços muito bons. Ele é uma rede de mercado em que todos os produtos são fabricações próprias. Isso faz com que o valor diminua um pouco também. E já que a gente está falando de mercado, eu acho muito interessante ressaltar para vocês que a gente tem vários tipos de mercado. A gente tem um mercado como o Trader Joe's, que é um ótimo mercado e com um valor bom. A gente tem o mercado da Amazon, que entrega em casa, que tem essa facilidade, os preços não são tão altos, mas que por conta de toda a logística acaba ficando mais alto do que você ir até um mercado físico. A gente tem também esses mercadinhos pequenininhos de bairro, que são meio parecidos com lojas de conveniências também, os delis. Eles são super bons pra quebra-galho. Então, faltou um ovo, faltou um leite, você passa lá rapidinho, mas eles são bem mais caros. E a gente tem também mercados como o Whole Foods, que é um mercado bem maior, é uma rede bem maior, com vários tipos de produtos, inclusive muitos produtos orgânicos, e ele acaba sendo bem mais caro. Mas ele oferece muito mais opção do que, por exemplo, o Trader Joe's. Tá, mas voltando pra minha compra. Com esse valor eu fiz marmitas pra semana toda, almoço e jantar. Se eu tivesse feito essa mesma compra com esse valor na Amazon, seriam bem menos produtos. Tá, mas eu sei que vocês vão perguntar, mas e o Walmart, que todo mundo fala que é super barato? O Walmart, se eu não me engano, tem uma unidade aqui em Nova York, fica bem longe de onde a gente tá. E pra trazer a compra do mês, eu teria que pegar um Uber até lá, que fica metade do preço de uma compra no mercado aqui próximo. Então pra gente definitivamente não vale a pena, já que o Uber aqui é um negócio muito caro e a gente não tem carro. Então foi isso que eu gastei pra tomar café da manhã, almoço e jantar durante a semana. Mas é claro que existem aqueles dias que você quer pedir um delivery. Você tá com preguiça de cozinhar, você não quer mais a sua comida. Isso também acrescenta no valor de alimentação. Pedir comida por aplicativo não é uma coisa barata, porque também tem várias taxas de serviço e a gorjeta pro entregador. Um restaurante que a gente pede bastante é o mesmo restaurante que a gente foi no sábado, o Dig. E aí, pra vocês verem a diferença de valor, quando a gente foi, ficou $32 com uma coca, e quando a gente pede em casa, a gente não pede bebida, fica $39,93. Isso que o valor pode flutuar. Se tiver um dia com muita chuva, com muito vento, com trânsito, o valor aumenta mais. Então eu diria que você pedir comida ou ir ao restaurante tem uma diferença aí de $7 a $9. Mas aí existe uma outra opção que a gente gosta muito de pedir aqui em casa, que é o restaurante Chipotle. Ele é um restaurante de rede, mais em conta de comida mexicana. Eu já falei pra vocês várias vezes que eu amo a comida de lá, ainda mais porque o bowl é tão grande que sempre sobra pra outra refeição. Semana passada a gente pediu no jantar uma comida deles, então a gente pode acrescentar aí mais $37. Tá, Júlia, mas e quem não quer comer coisa saudável? Tem as opções não saudáveis. Vou trazer aqui o exemplo do McDonald's, que é uma rede de fast food que é muito conhecida, principalmente no Brasil, e que no Brasil, inclusive, é algo caro de se comer. E diga-se de passagem, o McDonald's do Brasil é 1000 vezes melhor do que aqui dos Estados Unidos. Mas só pra vocês terem uma noção, no McDonald's eu consigo comprar um combo de um Big Mac, uma Coca e uma batata por $10. Isso que essas redes grandes de fast food, elas têm uns aplicativos próprios e aí você sempre consegue algum desconto ou uma coisa de graça, sei lá. E hoje o Nuggets tá de graça, ou você pode pedir uma Coca por 1 centavo. Semana passada, a gente resolveu pedir uma pizza em uma rede mais barata de pizza que chama Papa John's. Eu não conhecia, conheci só quando eu cheguei aqui e é muito gostosa. Sem falar que ela é gigantesca. Então tá, uma pizza grande, que serve 2 pessoas tranquilo ou até 3, mais uma Pepsi, com entrega, taxas e gorjeta, fica em $22. Mas talvez o que a gente mais gasta dinheiro é com café. Quem me acompanha já sabe o meu amor, a minha paixão pelo café. E eu não amo só o café, eu amo a experiência de sair de casa, andar um pouco, ir numa cafeteria, ver gente, pedir um café diferente, às vezes conseguir ler em um café. Inclusive isso é uma escolha muito bem pensada nossa, de gastar mais em café do que sair mais para jantar à noite. A gente simplesmente ama fazer isso e fica muito mais barato. Falando nesse tópico, eu acho que a gente pode continuar essa conversa depois do nosso cafezinho. Acabei de pedir 2 cappuccinos. Durante a semana eu gosto muito de pedir nesse café, que é um café de rede, então o valor é mais baixo. E também porque existe um sistema de pontuação que depois eu consigo pegar café de graça. Hoje, por exemplo, eu usei meus pontos para pegar um cappuccino de graça e aí eu paguei só pelo outro. Mas eu quero falar para vocês o valor, quanto custa um cappuccino com leite vegetal, que é o que eu tomo.
Sendo assim, um cappuccino com leite vegetal, com Texas, mas sem gorjeta, porque eu quero falar pra vocês o valor sem gorjeta, fica aí mais ou menos $6. Mas lembre-se, a gente sempre dá gorjeta. Se fosse 2 cafés, ficaria mais ou menos uns $13,10 tudo. A gente gosta muito de fazer isso pelo menos 2 vezes na semana, tirando o fim de semana, claro, onde a gente experimenta cafeterias novas e às vezes bebe mais de uma vez. Então eu diria que a gente bebe de 2 a 3 vezes na semana, contando o fim de semana fora de casa. Essa semana ela foi bem atípica, onde a gente comeu em um restaurante mais caro e bebeu menos café. Na maioria dos casos isso é o contrário, então o valor fica menor. Eu também sei que vocês vão perguntar e falar, mas por que você não toma café do Starbucks? De novo, mais uma vez, o Starbucks do Brasil é bem melhor do que o Starbucks daqui. E o café do Starbucks, por incrível que pareça, não é tão mais barato assim. E aí eu prefiro muito mais conhecer novas cafeterias e tomar cafés com maior qualidade pelo mesmo preço ou por pouquíssima diferença. Sendo assim, então, semana passada, nós gastamos mais ou menos $415 em qualquer tipo de alimentação: mercado, restaurante, cafés e delivery. Confesso que essa semana ficou um pouco mais alto do que geralmente fica, justamente por causa do restaurante que a gente foi. Então acho que normalmente a gente gasta uns 30% a menos aí por semana em alimentação. Nós dois trabalhamos de casa, e quando meu marido vai pro escritório, ele vai andando. Então a gente não gasta nada com transporte durante a semana. Só os finais de semana, quando a gente pega o metrô para ir em um lugar muito específico. Esse fim de semana a gente usou o metrô uma vez para ir e uma vez para voltar, e cada passagem custa R$2,90. Então coloca aí R$11,60 de transporte. Agora vamos para contas fixas. As contas fixas eu vou falando o valor por mês e aí eu coloco na tela para vocês por semana. De internet a gente paga $50. Energia varia muito de acordo com a estação que a gente tá. Agora a gente tá na primavera e tá esquentando bastante, então tá vindo $108. Água e gás estão inclusos no aluguel. E aí agora pagamentos fixos mensais de streaming e essas coisinhas. Netflix por mês, R$15,49. A Amazon Prime a gente paga ainda em real, porque a nossa conta tá lá, então dá mais ou menos $4 por mês. A mesma coisa para Crunchyroll, aquele streaming de anime, também é $4. Epidemic Sound, a plataforma que eu busco as minhas músicas para colocar nos vídeos, então faz parte do meu trabalho, eu pago R$17,99 por mês. O YouTube Premium, aqui também, R$13,99. PlayStation Plus, R$14,99. E o Uber Eats, que a gente consegue frete grátis e desconto para quando a gente pede delivery, R$9,90. Antes que eu me esqueça, a gente também gasta $60 em celular, linha telefônica. E por fim, plano de saúde do Cota, que a gente paga $40 por mês. Já falei pra vocês que questão de saúde aqui é uma coisa complicada, é uma coisa muito cara, e é a mesma coisa para veterinário. Logo que a gente chegou, uma conhecida do Victor, que trabalha com ele, falou que era muito interessante que a gente fizesse um plano de saúde pro Cota, já que o gato dela passou mal e ele não tinha plano de saúde, precisou fazer uma cirurgia e ficou em $6.000. E ele precisou ficar internado também por um dia tomando remédio, e aí ficou mais $1.000. Então, como a gente não quer ter esse problema e a gente nunca sabe o que pode acontecer também com o Cota, com qualquer animal, a gente prefere pagar o plano de saúde dele. Esse plano de saúde só não cobre vacinas e esses exames mais rotineiros. Isso daí a gente tem que pagar à parte. E acho que já que a gente falou um pouco de saúde, vocês também sempre me perguntam como é que funciona a questão de saúde aqui pra gente. Como acho que a maioria de vocês sabe, aqui não existe um SUS, então você tem que pagar pra ir até o médico. E também não é algo muito barato, não é mesmo? Mas a gente tem um ótimo convênio pelo trabalho do meu marido. Mas ainda assim, existem umas taxas que a gente precisa pagar. A gente tenta ao máximo seguir uma vida saudável para não ficar doente, não precisar ir ao médico. Mas ainda assim, existem alguns exames, alguns médicos que você precisa ir anualmente. Por exemplo, eu fui uma ginecologista pouco tempo atrás para fazer uma consulta anual. Mesmo tendo um plano, a consulta custou $20 com uma taxa de participação que eles falam. Se eu estiver passando mal e precisar de um atendimento, eu vou para um lugar que é como se fosse um postinho de saúde. Para esse caso, eu pagaria $50. E se for para emergência, $150. E é por isso que a maioria das pessoas aqui ficam desesperadas se precisarem ir a uma emergência, porque se mesmo com um plano de saúde você paga $150 só de taxa de participação, imagina quem não tem um plano de saúde. Então isso assim é um caso muito extremo. Um ponto que eu acho muito importante a gente falar é sobre lazer. Um ponto muito positivo aqui em Nova York é que você consegue ter lazer de forma gratuita. Mas é claro que lazer é uma coisa muito pessoal. Eu vou falar do que a gente gosta de fazer. A gente gosta de andar pela cidade.
E eu não tô brincando. Isso é a coisa que a gente mais gosta de fazer. E aí você não precisa pagar nada. Então a gente gosta muito de ir em parque, a gente gosta de andar pela cidade, conhecer novos bairros e tomar café. Esse é o nosso lazer. Uma coisa que a gente gosta de fazer também, mas a gente fez poucas vezes aqui, inclusive, e tem que fazer mais, é ir ao cinema. E só pra vocês terem uma noção mais ou menos de valores, o ingresso de cinema custa mais ou menos uns $20. No verão, a cidade tem muita coisa pra você fazer também. Tem parques gratuitos pra você jogar bola, fazer qualquer tipo de exercício, tem cinema ao ar livre, também acontece alguns shows gratuitos. Então, coisa pra fazer é o que não falta. Mas falando em questão de valores, a gente não gasta muito especificamente com isso, já que tudo que a gente faz é gratuito. E por fim, onde gastamos a maior parte do nosso dinheiro, aluguel. A gente mora em um estúdio novo, que tem portaria, academia e fica muito bem localizado. Inclusive, já que falamos de academia, a gente não tem o custo de academia porque a gente usa do nosso prédio. Ela não é uma academia incrível, mas dá super pro gasto e a gente corre na rua. As academias aqui de Nova York, eu já falei pra vocês sobre isso num vídeo, não tem muito um meio termo. Ou é uma academia muito barata, tipo $10 de rede, a Planet Fitness, que provavelmente você já viu algum vídeo no TikTok com alguma pessoa fazendo alguma bizarrice dentro da academia, é exatamente essa academia, ou tem umas academias luxuosas, que podem chegar a $200 de mensalidade por mês. Além disso, muitos prédios que têm academia você precisa pagar, além do seu aluguel por mês, um valor específico só para você conseguir usar certas áreas do seu prédio, como salão de festas e academia, por exemplo, além de todo o valor que você já paga no aluguel. No nosso prédio você não tem que pagar, então tá incluso. Tá, mas voltando pro valor do aluguel, a gente paga por semana $850 com água e gás inclusos. Esses são os valores que nós gastamos para 2 pessoas e um cachorro morando em Nova York, mais precisamente no Brooklyn. E esses valores podem ser maiores ou menores, dependendo do que você vai fazer naquela semana. Os fixos são fixos. O que vai flutuar aí basicamente é quantas vezes a gente vai pedir um delivery ou vai comer fora. O que ainda precisa ser considerado é alguma compra pontual que a gente faz. Um produto de cabelo que acabou, uma maquiagem, uma peça de roupa, um disco de vinil, coisas assim. Sendo assim, é muito dinheiro, como vocês podem ver, mas o que mais me assusta sempre é o aluguel. Como foi nosso primeiro ano aqui, a gente ainda estava pegando muito jeito. Então escolhemos a localização do nosso prédio por conta do trabalho do meu marido. Pensa, a gente tinha acabado de chegar, a gente não conhecia praticamente nada. E aí essa foi a nossa prioridade. Mas isso tem um custo. Agora a gente já consegue entender as áreas e consegue pensar em outras opções. O que muita gente faz e a gente pretende fazer esse ano ainda é ir para bairros um pouco mais afastados de Manhattan, que não fique tanto na costa, para assim conseguir alugar uma coisa um pouco maior, com o mesmo valor ou até um pouco menos do que já pago. Isso, claro, dependendo da área. O que acontece muito também são as pessoas que não moram nem na cidade e nem no estado de Nova York. Elas vão para New Jersey, que é um estado aqui do lado, em uma cidade que é aqui do lado, Jersey City, mas é bem mais barato, tanto para aluguel quanto o imposto da cidade mesmo. Então existem sim algumas movimentações que você pode fazer. A gente não quer sair do Brooklyn porque é uma área que a gente gosta muito, a gente é muito apaixonado por aqui, mas a gente pretende mudar de localização. A verdade é que aos poucos você vai pegando o jeito, conhecendo os lugares, as opções mais baratas para se fazer mercado, para sair jantar, para comer uma coisinha ali e até para pegar um café. Esse foi o vídeo, eu já queria trazer esse tema faz algum tempo e vocês já tinham me pedido bastante também. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado algumas dúvidas também. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de deixar seu comentário pra gente conversar. Se você não é inscrito no canal também ainda, se inscreva. Temos a área de membros aqui no canal que fica na home. E todo vídeo eu deixo na descrição o link pra você entrar no servidor do Discord ou no grupo do Telegram. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.